Olá, meu nome é André e a gente está no último módulo. Nós falamos no primeiro módulo sobre a Sociedade do Silício e das características da Sociedade do Silício e como elas permitem o surgimento de um pensamento pós-humano e, por consequência, de uma noção do paradigma da perfeição da máquina. No segundo módulo, nós falamos sobre o pós-humano e como surge esse conceito do pós-humano e o desenvolvimento dele, e como ele permite vir a porta de entrada para o conceito do paradigma da perfeição da máquina. E agora, no terceiro módulo, então, nós falaremos, ou na terceira parte desse mini curso, nós falaremos sobre o paradigma da perfeição da máquina, efetivamente, como uma manifestação, como um resultado, como um produto desse pensamento pós-humano. E quais as implicações disso na compreensão do indivíduo em si sob um ponto de vista biológico e as suas diversas manifestações. O paradigma da perfeição da máquina, ele é um conceito que traz dentro de si um ponto fundamental. E qual é esse ponto fundamental? É a colocação do indivíduo biológico, considerado dentro de um contexto pós-humano. Ele é colocado no meio das relações pautadas pelo uso e a exploração da tecnologia computacional como meio. Portanto, o indivíduo biológico é colocado no centro dessas produções tecnológicas computacionais e dessas relações estabelecidas, entabuladas dentro desse meio tecnológico computacional, tendo o indivíduo biológico colocado no centro como meio. Portanto, o indivíduo, e aí eu vou pegar uma visão antropocêntrica de uma consideração do homem de carne e osso, ou do indivíduo biológico, como o centro das produções humanas ao longo do tempo, quer seja do desenvolvimento do pensamento filosófico, do próprio desenvolvimento do pensamento da ciência, ou qualquer outro tipo de produção. O fim, me parece, que é sempre o indivíduo, que pode ser considerado em coletividade, mas sempre o indivíduo. Com a ideia do paradigma da perfeição da máquina, esse indivíduo é colocado como meio, sob dois pontos. O primeiro é o indivíduo como meio, que permite o acoplamento da tecnologia a esse corpo biológico meio, ou o indivíduo meio como aquele que produz a tecnologia e que posteriormente essa tecnologia supera completamente o indivíduo. Quer seja no acoplamento, quer seja na superação, o indivíduo em si, biológico, o humano biológico, é considerado como meio e não mais como protagonista. Portanto, se a ideia da perfeição humana, do corpo biológico humano, em toda a sua completude, motivou o pensamento humano ocidental ou oriental ao longo dos tempos, a partir de um conceito pós-humano ou do surgimento de um pensamento pós-humano, o paradigma dessa perfeição que antes era o homem, o indivíduo biológico, esse paradigma então passa a ser o robô, a máquina computacional, o produto da tecnologia computacional, quer seja ele acoplado ao indivíduo biológico humano, quer seja ele considerado em si. Aqui eu trago, para fazer uma correlação, dois pensamentos muito importantes que colocam o indivíduo como instrumento, portanto, uma coisificação do indivíduo. Na verdade, existem três grandes textos
escritos que me ocorrem e que podem trazer esse pensamento. O primeiro deles é um do Contádio Caligares, que chama A Paixão em Ser Instrumento. E nesse texto, o Contádio Caligares, ele vai falar sobre os relatos no diário que o comandante do campo de concentração de Auschwitz fazia. E que ele se sentia satisfeito, pelo menos relatado em seu diário, quando ele cumpria adequadamente o seu trabalho, quando ele executava fielmente aquilo que era ordenado a ele, independentemente do resultado que isso produzia. E se nós traduzirmos isso de forma prática, o resultado produzido de um trabalho bem feito pelo comandante de Auschwitz representa dor, sofrimento, morte, caos, tudo de pior que pode existir e de provocar no outro. Mas o indivíduo motivado por esse pensamento de ser instrumento, apaixonado em ser instrumento, ele elimina a capacidade de raciocinar, portanto, ele não tem um pensamento racional, e ele então se transforma em coisa, ele se coisifica, portanto, se transforma em um objeto. Portanto, ele produz, mas não consegue refletir sobre aquilo que ele produz. Na mesma linha, nós temos o pensamento da Hannah Arendt, quando ela trabalha a banalidade do mal no livro O Caso Eichmann, e que ela acompanha o julgamento, e todos esperavam, né, a comunidade esperava que a Hannah Arendt relatasse o encontro com um monstro, com alguém abominável, com alguém terrível, e na verdade ela relata um burocrata, um mero cumpridor de ordens. E aí, a partir disso, inclusive, ela desenvolve o conceito da banalidade do mal, ou melhor, explica. Porque o indivíduo ali, o Eichmann, no caso da Hannah Arendt, era também, ou se considerava mero instrumento. Um burocrata cumpridor de ordens, como alguém que acorda, vai lá para o escritório, bate carimbos, ao fim do expediente pega sua pasta e volta para casa. E por fim, o próprio Adorno, no texto Educação após Auschwitz, também vai falar sobre a questão da coisificação do indivíduo. Ou seja, nesses 3 exemplos que eu dou aqui, nós temos então uma transformação do indivíduo em objeto, em coisa, uma coisificação do indivíduo. E que é exatamente, pelo menos dentro do paradigma da perfeição da máquina, aonde o indivíduo passa a se situar, pois ele passa a ser então um meio para o atingimento de um fim e não o fim em si mesmo. Quer seja o corpo utilizado biológico para o acoplamento da tecnologia, quer seja o indivíduo para produzir a tecnologia para depois ela superá-lo, o indivíduo de carne e osso biológico, considerado em si, ele passa então a se situar no meio desse processo, mas como meio, como um objeto para atingimento de um fim. Portanto, aquelas características da sociedade do silício, da relativização do tempo, da virtualização da vida, da necessidade ou de um senso de urgência, é justamente o indivíduo se comportando como meio, tentando acoplar em si, independentemente de qualquer incremento tecnológico, características inerentes à máquina e não inerentes ao indivíduo. Portanto, a desnecessidade de descanso, a necessidade de produção constante, a necessidade urgente de produção, a eliminação da empatia. Portanto, o indivíduo de carne e osso, independentemente do acoplamento tecnológico, busca acoplar a si características típicas da máquina, e especificamente da máquina computacional. Não obstante, é uma sociedade cansada, como diria o Byung-Chul Han.
no seu livro A Sociedade do Cansaço. Mas, independentemente dessa tentativa de equiparação por parte do indivíduo e trazer para si características inerentes à máquina, nós temos efetivamente, quando considerado dentro do conceito pós-humano, um acoplamento tecnológico ao corpo biológico humano ou uma superação do corpo biológico humano pela máquina. E esse, então, passa a ser o paradigma daquilo que é a perfeição. E se durante o pensamento humano, na construção do pensamento humano ao longo da história, quer seja no Ocidente ou no Oriente, nós temos um elemento central que é o indivíduo de carne e osso, quer seja nas representações antropomórficas de deuses, ou na tentativa de equiparação ou de desenho a respeito das características humanas. No paradigma da perfeição da máquina, esse humano é superado, ou pelo menos essas características humanas biológicas, elas buscam ser superadas. E aí então o paradigma da perfeição, que é o da máquina, passa a ser aquele da velocidade do raciocínio, da força, do não cansaço, da não fadiga, da velocidade de entrega, da assertividade, da frieza. Por óbvio, fazendo equiparações às características humanas. Mas só que são representadas na máquina como aquilo que é infalível. Portanto, a máquina é infalível, existe uma infalibilidade da máquina. E isso é representado numa ideia de perfeição dessa máquina. E aí, então, o indivíduo biológico se coloca no meio, no centro desse contexto, mas apenas como meio. Notem que eu dei o exemplo no segundo bloco de uma empresa que substituiu o CEO por uma inteligência artificial. E a empresa, então, inteira, os indivíduos de carne e osso, são subordinados a esse CEO. Nós tivemos recentemente uma tentativa de um pacto mundial para pausar o desenvolvimento da inteligência artificial. Por óbvio que ali teve finalidades econômicas, mas hoje se discute no mundo de qual é o limite para o desenvolvimento dessas tecnologias de inteligência artificial generativas. E se em algum momento ocorrerá uma substituição plena ou completa dos indivíduos por essas tecnologias. Portanto, humanos descartáveis em detrimento de máquinas produtivas. Uma discussão premente e que traz desafios importantes para diversas áreas do conhecimento e do pensamento humano, mas principalmente para a filosofia. E aí posso dar exemplos como aspectos éticos, até onde isso pode ser desenvolvido. Sem romper um liame ético de superação do próprio humano biológico. Aspectos ontológicos, como o indivíduo que fica, como ele se considera em relação ou em equiparação a esse universo onde a máquina é o paradigma. Critérios de uma erosão ou uma crise na própria razão, ou num pensamento racional, ou num pensamento crítico, aonde eu entrego a possibilidade do raciocínio crítico à máquina. Portanto, a máquina raciocina por mim. E aí, então, eu acabo me aleijando ou me alijando de um pensamento crítico acerca das coisas, ou da produção das coisas. E eu volto ao meu primeiro slide. Se para a produção de uma tese, por exemplo, de doutorado, eu preciso de 4, 5 anos de estudo, de pesquisa, de desenvolvimento de um fôlego de pesquisa, de um fôlego intelectual para ao final entregar uma produção e que é avaliada e julgada por uma banca e assim por diante. Com essa ideia do paradigma da perfeição da máquina, então tem uma crise nisso, pois eu então terceirizo para a máquina. Afinal de contas eu passo, ou o indivíduo dentro dessa noção do paradigma da perfeição da máquina, ele passa a ser meio. Portanto, ele entrega a máquina, que vai desenvolver toda a tarefa e ele apenas vai entregar o produto ou o resultado daquilo produzido pela máquina. Mas desenvolvido exclusivamente pela máquina, no caso do uso de uma tecnologia generativa, aonde será dado o prompt, o comando, e ela entregará um resultado com base na experiência dela e naquilo que foi setado dentro dela. Portanto, nós temos um alijamento de um pensamento crítico, racional.
E volto também ao conceito de que a confusão entre dado, informação e conhecimento muito se dá justamente por essa substituição, essa troca da potência humana típica para capacidades da máquina. A limitação é uma capacidade, é uma característica humana biológica. O humano biológico ele é limitado. E aí existem diversas formas de limitação. A limitação física, a limitação intelectual, eu posso não ter a compreensão de determinada coisa, enfim. Mas isso faz parte de uma ontologia humana. A partir do momento que isso é delegado, entregue à máquina, então busca-se essa superação, mas de certa forma, então essa máquina passa a ser considerada a perfeição. E aí então a porção humana biológica dos indivíduos acaba sendo relegada e entregue a um paradigma, a uma perfeição de um corpo humano biológico computacional ou de um corpo exclusivamente computacional. E com isso, então, fica difícil de compreender as relações humanas tradicionais ou as relações humanas construídas ao longo do tempo, que sempre tiveram no centro o indivíduo de carne e osso, mas que agora ele passa a ocupar uma posição secundária dentro de uma ideia do paradigma da perfeição da máquina, que cede espaço para um protagonismo da tecnologia computacional, do humano-robô, do robô ou da máquina computacional. E aí, então, esse é o grande ponto do paradigma da perfeição da máquina, que transforma o indivíduo em coisa, em objeto, em meio, e o fim em si passa a ser a produção tecnológica. A ponto de que as pessoas, exemplos, começam então a querer adquirirem robô para terem eles como confidentes ou como amigos. E distopias como as do Asimov acabam passando a fazer sentido dentro desse contexto. Eu acredito que seja isso. Eu espero que tenha contribuído pelo menos para aguçar a curiosidade e trazido alguns pontos de discussão e de reflexão importantes e que permitam a partir daqui e sirvam como ponto de partida para quem quiser aprofundar mais. Eu me coloco à disposição. Como disse, eu lancei um livro falando de forma bem específica sobre a sociedade do silício, e lá eu discuto de forma incidental o pós-humano e o paradigma da perfeição da máquina. A minha pesquisa no estágio pós-doutoral, ela sim é direcionada ao paradigma da perfeição da máquina e o pós-humano e uma superação de uma noção biológica humana. Então é um tema que me interessa e que é um objeto de pesquisa há bastante tempo, de estudo, e que eu espero então ter trazido para vocês aqui algumas breves considerações e noções a respeito disso que estou pesquisando e tenho trabalhado com certa constância, e me coloco à disposição para quem quiser discutir mais ou conversar sobre isso. Eu estou nas redes sociais e me coloco à disposição também. Muito obrigado e espero que o conteúdo desenvolvido seja proveitoso.